Au souverain, au juge, au père. A área da ópera Le Cid, de Massenet, que aqui estivemos a ouvir na voz de Roberto Alagna, tenor francês. E hoje temos como convidada no Ler, Ver e Ouvir o Mundo, Catarina Rogado, que vai continuar a conversa com Ana Paula Lemos. Nós estávamos a conversar sobre a bandeira e é interessante porque esta ideia de um símbolo europeu já percorreu a Europa desde 1920, embora só em 1984 é que a União tenha adotado este símbolo comum. E é fantástico porque nada na União é consensual e a bandeira também, obviamente, não foi consensual. E foram apresentadas mais de 100 propostas. Destas 100 propostas saiu esta bandeira, enfim, definitivamente um símbolo da União. E é muito interessante porque, mesmo em torno destas 100 propostas, estabeleceram-se dois grandes grupos. Um grupo liderado por Arsenaite, que era membro do Conselho Europeu e que avançava com uma ideia de uma coroa de estrelas onde as pontas não se tocavam, e uma outra defendida por Salvador de Madariaga, fundador do Colégio da Europa, que apresentava o desenho de uma constelação de estrelas para simbolizar a união dos povos europeus. Portanto, apesar de serem 100 as propostas, andámos sempre à volta das estrelas, não é? E de facto é interessante como se chega às 12 estrelas e simbolicamente e metaforicamente à sua representação. Catarina, queres dizer mais qualquer coisa sobre a bandeira? De facto, o facto das estrelas estarem dispostas em círculo significa muito mais do que poderemos pensar à primeira vista. O círculo significa união e, pelo facto de ser um círculo, não tem nem princípio nem fim, como teria uma linha reta. E o facto também das cores, o pormenor das cores, o ouro sobre azul, significa que é a partir de uma ideia positiva, a ideia da União Europeia. São 12 estrelas com cores pensadas, com uma forma geométrica pensada. Portanto, à partida, todos os pormenores contam. Nada na União é espontâneo, é tudo muito pensado, muito refletido, muito ponderado. Não é fácil a vida de Durão Barroso. Não é. Olha, regressemos a um outro símbolo. Qual é que tu queres escolher? O lema? A moeda? Podemos falar no seguimento cronológico, podemos falar um pouco do hino, se bem que poderemos ouvir o hino. Se bem que o hino fique para a próxima quinta-feira, não vamos deixar de ouvir o Jorge falar do hino, de Beethoven, da magia. Não vamos perder a magia com que o Jorge fala, enfim, de Beethoven. Jorge, proponho-te que na próxima quinta-feira se comece pelo hino, está bem? E tu fazes a tua lição sapiencial acerca... Não lhe digas isso porque é uma coisa só de emoção. Porque eu acho que a União Europeia também escolheu essa música porque, para além do grande significado filosófico, é uma música que nos assalta emocionalmente logo. E isso também é a Europa, é aquele equilíbrio entre a emoção e a razão. Oh, Catarina, mas queres dizer alguma coisa sobre o hino ainda? Pegando naquilo que disse o Jorge, de facto assalta as nossas emoções, é a ode à alegria, no entanto sem letra, também é um outro pormenor bastante importante, é um hino que não tem letra para não entrar em conflito com as várias línguas oficiais da União Europeia e como a música é a linguagem universal, poderemos então ouvir o hino na próxima quinta-feira e fica levantado aqui o véu do que será o significado do hino. Olha, tu falaste nas línguas europeias. Quantas línguas nós temos? Eu quero tentar lembrar-me, mas são muitas. Apesar de sermos 27 países, temos 23 línguas oficiais. Existem países que partilham a mesma língua, como é o caso da Alemanha e da Áustria, partilham o alemão. Ou os países eslavos, não é? Que são é a língua maioritariamente falada no seio da União. É a língua eslávia. Precisamente. Eslava. Exato. Se bem que a língua mais falada pelos cidadãos europeus é o alemão. Uma vez que são mais de 80 milhões de habitantes, o alemão é a língua mais falada. Alemães e austríacos, não é? E austríacos. Portanto, aqui na União, a tirania do inglês é a língua de trabalho. É a língua de trabalho por excelência, acompanhada pelo francês e pelo alemão. Nada na União se faz sem tradução simultânea nestas 23 línguas. A interpretação e a tradução têm um grande papel. Aliás, existe uma máquina institucional suportada pelo papel da tradução
que é sem dúvida o motor da União Europeia para que os vários governantes e os vários trabalhadores se entendam entre si. O papel das línguas é fundamental. Consome 25% do orçamento da União. Imagina o peso. Não, tu sabes muito bem isso, mas de facto é um peso imenso. É um peso imenso, enorme. Reparem, a língua, há aqui, a União Europeia tem aqui várias componentes e muito interessantes, e de facto a língua é uma delas. Não? É mais fácil, no seio da União, chegar-se a acordo em matérias relativas à agricultura ou às pescas, ou até mesmo aos negócios estrangeiros, do que chegar a acordo relativamente a matérias culturais. Precisamente, é uma matéria muito sensível na União Europeia. As políticas que têm a ver com a educação, com a cultura, têm sempre um papel reservado aos Estados-membros, à sua atuação enquanto Estado soberano destas temáticas, dessas áreas, precisamente porque lida com a identidade do seu país, com a sua identidade, com a sua história, com toda uma matriz que, quando é colocada em cima da mesa para ser discutida a um nível comum, a um nível partilhado entre os vários países da União Europeia, tem que ter um travão, porque é um pouco da identidade de cada país que está salvaguardada. Jorge, queres falar musicalmente da Europa? Queria só, como vamos ouvir o hino europeu na próxima quinta-feira, proponho-vos que ouçamos uma curtíssima, mas é mesmo curta, uma peça para piano, que é um improviso sobre o nome de Bach, de Poulenc. E vou propor esta peça porque eu acho que os construtores da Europa devem ter pensado, quando foi para criar o hino, no nome de Bach. Foi impossível que isso não lhes tivesse passado pela cabeça, porque Bach é visto como o pai da música, etc. Talvez não tenham escolhido Bach, e aqui vou citar uma frase do grande maestro Bruno Walter, que, voltando-se para Beethoven, disse: esse maldito fez descer a música das esferas, onde ela estava a ser construída há centenas de anos, com Bach, etc., e fê-la descer ao homem, tornou a música uma coisa terrena. Talvez por isso, por essa música de Beethoven lidar tanto com o homem, com as nossas emoções terrenas, é que foi escolhida. Mas nós vamos homenagear aqui Bach, e é uma valsa improviso sobre o nome de Bach. É o terceiro número de uma homenagem a Johann Sebastian Bach, de Poulenc.